Eu quero compartilhar com você a preciosa palavra de Deus para tratar de um assunto da mais alta importância para nós, restaurando o fervor espiritual. Vou basear esta mensagem em Apocalipse, capítulo 3, versos 14 a 19. Vamos ouvir a leitura deste texto. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem me dera fosses frio ou quente. Agora, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: Estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Os anos mais sombrios da história da igreja primitiva haviam começado desde que Nero, em 54, assumiu o governo de Roma. 10 anos depois, no ano 64, a capital do império foi incendiada e a culpa colocada nos cristãos. Em 70, houve a queda de Jerusalém, a dispersão dos judeus, e também em Roma inaugura-se o Coliseu Romano, o anfiteatro da morte. No ano 81, assume o governo de Roma Domiciano, conhecido como Segundo Nero, o homem que vai arrogar para si o título de Senhor e Deus e vai deportar o apóstolo João para a ilha de Patmos, uma espécie de colônia penal no Mar Egeu. A essas alturas, todos os apóstolos do Senhor Jesus já estavam mortos e todos mortos pelo viés do martírio. João estava degradado e ilhado em Patmos, quando todas as portas da terra se fecharam para ele. Então, Deus abriu-lhe uma porta no céu e disse: sobe para aqui, e eu te mostrarei as coisas que devem acontecer. Deus está no controle, Ele reina. Os homens podem, com a sua insanidade, se rebelarem contra Deus, mas isso não abala o trono de Deus. Ele continua com as rédeas da história em suas mãos. Pois bem, Jesus revelou-se a João na ilha de Patmos e mandou que ele escrevesse cartas às igrejas, às 7 igrejas da Ásia. Hoje eu quero pensar com você sobre esta última igreja, a igreja de Laodiceia. Das 7 cartas às 7 igrejas, esta é a única carta que não recebe nenhum elogio de Jesus. Muito embora a igreja de Laodiceia tivesse a melhor avaliação de si mesma. Ela se olhava no espelho e dava nota máxima para si mesma. Ela batia palmas para ela mesma. Ela fazia um grande coral de seus membros e cantava o hino Quão grande és tu diante do espelho. Ela dizia: estou rica, abastada, não preciso de coisa nenhuma. E é curioso que é para esta igreja, que se considera a melhor igreja, é que Jesus não encontra nada para elogiar. Ao contrário, ele sente náuseas ao examinar esta igreja.
Eu queria aqui observar com você algumas coisas, porque Jesus diz assim: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheça as tuas obras, que não és frio nem quente. Quem dera tu fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois diz, estou rico, abastado, não preciso de coisa nenhuma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os teus olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino. A quantos amo, sê, pois, zeloso e arrepende-te. Talvez você pergunte por que Jesus usou esta linguagem do quente, do morno, do frio. Deixe-me contextualizar. A cidade de Laodiceia ficava numa região metropolitana com mais duas outras cidades. Ficava às margens do rio Lico, que era a região mais próspera da Ásia Menor. Ainda hoje, uma próspera região da Turquia asiática. Ali ficava a cidade de Hierápolis, que era mundialmente conhecida pela sua castelo de algodão, uma montanha de rochas calcárias brancas, de onde brotam águas quentes e terapêuticas. Do outro lado do rio ficava Colossos, conhecida pelas suas fontes de águas frias e geladas, também terapêuticas. Mas Laodiceia, a maior cidade e a mais rica cidade, não tinha fontes nem de águas quentes, nem de águas geladas. As águas chegavam por meio de aquedutos das montanhas, chegavam mornas, tépidas. E Jesus então pega este gancho da geografia e diz assim para a igreja: quem dera tu fosses quente como as águas de Hierápolis, quem dera tu fosses fria como as águas de Colossos, mas porque tu és morna como as águas que chegam na cidade de Laodiceia, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Porque Jesus usou, por exemplo, o ouro puro? Porque Laodiceia era a cidade dos banqueiros, dos endinheirados. Jesus está dizendo o seguinte: vocês se orgulham da riqueza, do ouro que vocês têm, mas espiritualmente vocês estão pobres. Porque ele fala das roupas brancas para eles vestirem, porque Laodiceia era o maior centro têxtil da Ásia Menor. Jesus está dizendo: vocês se orgulham das suas fábricas de roupas, mas espiritualmente vocês estão nus. Porque ele usa a figura do colírio, porque Laodiceia era o maior centro oftalmológico da Ásia Menor. Jesus está dizendo: vocês se orgulham das suas clínicas de tratamento de olhos, mas espiritualmente vocês estão cegos. Jesus está fazendo um diagnóstico. Mas chama a sua atenção para um fato curioso. Não há para a igreja de Laodiceia nenhuma denúncia de Jesus, de problemas doutrinários, como tinha nas outras igrejas. Não há problemas morais, como tinha nas outras igrejas. Não havia pobreza material, como tinha em algumas outras igrejas. Não havia perseguição, como havia em algumas das outras igrejas. A igreja de Laodiceia era ortodoxa, ética, próspera e vivia em paz. Se você e eu morássemos lá, naquela região, a igreja que nós gostaríamos de frequentar era a igreja de Laodiceia. Aos olhos despercebidos, era a melhor igreja. Aos olhos da própria igreja, ela era a melhor igreja. Mas esta igreja está causando náuseas em Jesus. E o que é que Jesus vê nessa igreja que tanto o aflige? Apenas uma coisa: falta de fervor espiritual.
colocar a vida espiritual no piloto automático, num mecanicismo frio, numa rotina árida. Perder o fervor é perder o brilho dos olhos, o coração aquecido. É estar na igreja e trabalhar na igreja e ter uma vida religiosa mecânica, sem volta ao primeiro amor, sem calor espiritual, sem vibração espiritual, sem poder espiritual, sem avivamento. Deus tem me dado o privilégio de percorrer o Brasil e de pregar em mais de 1.500 igrejas das mais diversas denominações evangélicas desta nação. Tenho pregado em igrejas que eu chamo de ultraconservadoras e também em igrejas que eu chamo de ultrapentecostais. Igrejas altamente silenciosas no culto e igrejas altamente barulhentas no culto. E aprendi uma coisa: fervor não tem nada a ver com estilo de culto, com liturgia de culto ou com estilo de música no culto. É possível viver uma vida mecânica com clichês e jargões religiosos num culto altamente informal. E é possível ter também uma solenidade imensa, mas tudo isso ser mecânico. E Jesus conhece, está dizendo o seguinte: olha, porque és morno, nem és quente nem frio, eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Jesus Cristo traz a solução para a igreja, quando diz assim: eu aconselho-te que de mim compres ouro refinado, roupas brancas e colírio. Sabe o que Jesus está querendo dizer com isso? A solução para uma igreja que perdeu o fervor não é correr atrás das últimas novidades do mercado da fé. A solução não é entrar pelos corredores escuros do sincretismo religioso. A solução não é pregar uma mensagem mais palatável, humanista, para atrair as multidões. A solução, o remédio, a cura para uma igreja que perdeu o fervor é voltar-se para Jesus. Por isso ele diz: aconselho-te que tu compres de mim, que tu compres de mim. É Jesus quem tem a solução para a igreja. É Ele quem pode restaurar a igreja. É só na presença dEle que tem vida e vida em abundância. Por isso Jesus tem uma declaração a fazer e tem uma ordem para dar. E a declaração é esta: eu repreendo e disciplino a quantos amo. Jesus está pegando pesado com essa igreja, e com você e comigo. E ele está dizendo o seguinte: olha, eu não fui à cruz, morri, ressuscitei, voltei ao céu, derramei o Espírito Santo para produzir um crente apático, morno, sem fervor espiritual. Eu não abro mão da sua vida. Eu não abro mão que você tenha uma vida plena, maiúscula, abundante, a vida plena do Espírito Santo. Então ele tem uma ordem a dar: sê, pois, zeloso e arrepende-te. No versículo 20, Jesus Cristo se apresenta e diz: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. A única maneira do nosso coração voltar a aquecer, voltarmos ao primeiro amor, é nos assentarmos com Jesus, é termos comunhão com Jesus, é termos intimidade com Jesus, é estarmos na presença de Jesus. É quando nós conhecemos a intimidade dele, é que o nosso coração aquece. Como aqueles caminhantes de Emaús, quando os olhos se abrem, o coração aquece. Quando o coração aquece, os pés se apressam. E então os lábios se abrem para dizer que ele ressuscitou e ele é a razão da nossa vida. O que você vai fazer com esta mensagem? Como é que está a sua vida?
Como é que está o fogo no altar do seu coração? Talvez a sua vida está coberta de cinzas. Talvez você vive apenas das glórias do passado. Talvez você já chegou num platô espiritual onde tudo parece mecânico, seco, árido, morno. Botou a vida espiritual no piloto automático. Eu quero encorajar você em nome de Jesus a se voltar para Ele, a pedir que Ele inflame a sua alma, que Ele sopre um alento de vida na sua vida, que Ele remova as cinzas, que Ele acenda as brasas, que Ele traga agora um verdadeiro e genuíno fervor espiritual no seu coração, um verdadeiro avivamento espiritual. Eu quero orar com você, eu quero orar por você nesse momento. Ore comigo. Deus, eu acabei de ouvir a Tua palavra e eu te peço, Deus, tira do meu coração a aridez, a sequidão, a mornidão espiritual. Reaviva o meu coração, reaviva a minha alma. Eu quero experimentar este fervor espiritual. Faça isso, Senhor, por amor do Teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Programa bom passar depressa, não é mesmo? Já estamos chegando ao final deste Verdade e Vida, onde eu espero você tenha sido, como eu, tremendamente abençoado. Hoje nós conversamos sobre a possibilidade de restaurar em nós o fervor espiritual por meio da ação do Santo Espírito de Deus, por meio do Evangelho revelado na cruz de Cristo Jesus. Que de fato você possa a cada dia experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Desafio você também a acompanhar a Igreja Presbiteriana do Brasil no ambiente digital, nos seguindo nas mídias sociais, no perfil @IPBOficial, também visitando o nosso site ipb.org.br e que você possa compartilhar as mensagens dos nossos programas aos seus amigos por meio do nosso canal no YouTube, o youtube.com/IPBOficial e também /programa Verdade e Vida. A gente vai ficando por aqui, mas na semana que vem nós estaremos juntos novamente, nesse mesmo canal, nesse mesmo horário.